Olá, retomamos o nosso debate sobre os 7 anos da Lei Seca. No Brasil, estima-se que em torno de 1 milhão de pontos de venda de álcool existam. Cada um desses postos é visitado pela indústria de bebidas alcoólicas pelo menos 2 vezes na semana. Se pensarmos no serviço de saúde, será que tem recebido tantas visitas, tantos investimentos? Dr. Joel, o capital ele é muito forte com relação a estimular isso, né? O indivíduo não tem hora. A propaganda da hora do futebol, cria-se em torno das pessoas de que beber é muito descolado, beber é muito legal, sempre envolvido com relação à alegria, à festa. Como é que é trabalhar a cabeça das pessoas a partir da lei, a partir do óbvio, de que beber e dirigir é uma questão óbvia de consciência? Você está levantando uma questão que há alguns anos nós tínhamos propagandas de cigarro e você via sempre alguém descendo de asa delta e depois fumando um cigarro, jogando futebol, fumando. É descabido. Né? No mar e fumando. Né? E acabou que através de uma legislação forte e efetiva do combate ao fumo e mostrando os malefícios do fumo, e aí o fumo, diferentemente do que nós temos hoje com o álcool e o volante, a gente não conseguia constatar isso de forma imediata. A gente vê cada acidente horroroso, pessoas sendo mutiladas, pais de famílias não voltando para casa. Conseguiu-se um resultado efetivo e a indústria do fumo hoje reduziu. Só que nós temos um déficit que toda a sociedade paga nessas pessoas, por exemplo, que ficam mutiladas. Quanto é que o Brasil perde todos os anos em capacidade produtiva? Então, esse problema nosso é um problema que tem que ser analisado a fundo. Eu acho que é muito importante esse debate que nós estamos fazendo. Acho que o doutor Nando colocou aqui essa questão que a pena ainda ela não tem esse caráter psicológico que deveria ter. Porque a pessoa sabe que vai sair, vai pagar uma fiança e vai sair dali. E às vezes nem vai pagar a fiança, porque dependendo do nível de álcool no sangue... Mesmo a multa tendo sido dobrada, não, você acha, doutor, que isso não é parâmetro para as pessoas pararem e tomarem consciência? Ajuda, mas não resolve. Eu acho que o maior investimento de capital que você tem que fazer é um capital social, no ser humano, na parte educacional. Nosso país padece ainda de uma maturidade, sobretudo democrática, de entender um pouco a legislação, saber que o Estado não é de direito, é democrático, a gente está aqui opinando, mas é dizer e reconhecer que existe uma cultura transgressora no nosso país. Nós brasileiros, temos uma cultura transgressora. Eu prefiro transgredir. Igual você disse, a consciência já existe. Eu preciso falar que alguém não tem consciência, que eu não posso beber e dirigir? Todo mundo tem consciência. Sim. Mas como eu vou mudar a minha atitude? Eu confio, até tem um projeto que nós estamos idealizando, nas crianças, um projeto voltado para as crianças das escolas. Porque eu gostaria, Joel, Roberta, de ver uma criança tomando informações desses malefícios que essas atitudes, né, sobretudo beber, dirigir, usar o celular, várias situações nesse sentido. Quando os pais estiverem numa festa, num momento de descontração, estiver saindo, e ela perguntar para o pai, o senhor bebeu? O senhor vai dirigir? É o que aconteceu com o cinto de segurança, né? Exatamente. O próprio filho cobrando o pai. Trazer as crianças, eu acho que as crianças elas têm um poder de alterar o comportamento. E por isso que eu penso nisso. E até lembrando até de um sociólogo americano, David Bailey, que inclusive fez um trabalho interessante na reforma das polícias americanas, que ele dizia assim, o comportamento é manipulado pela atitude. Então, como que você vai mudar o comportamento? Você tem que trazer situações que alterem a atitude da pessoa. Olha, eu não vou pegar um volante porque eu dirigi. Toma a chave, você não bebeu, você vai com o carro. Criar um comportamento nesse sentido. Até acho estranho, amigos às vezes, colegas, que chegam, eu estive lá no Chile, eu fui lá nos Estados Unidos, no Japão, lá, se você sair bebendo, sai achando que aquilo ali é fantástico. Então, por que não traz essa cultura para cá e começa a também não pode produzir? Não, né? E não pode, mas lá é bacana. Agora, porque existe mais fiscalização, não, existe várias situações, mas principalmente o comportamento, a conformação de reconhecer que esse tipo de atitude
ela é totalmente impacta, ela é grave porque ela mata pessoas. Não é só dizer que é crime, é dizer que a maior parte das causas dos acidentes com mortes, alguém fez uso de bebida alcoólica. Roberta, às vezes a gente se coloca na capital nacional dos bares como se a geografia da cidade permitisse fazer um bom controle disso. A SEDES pensa nesse tipo de estrutura, assim, vamos fazer ali na subida da Nossa Senhora do Carmo, na descida das 6 pistas de Nova Lima, como que é pensado a dinâmica das blitz, da repressão, vamos dizer assim? Nós estamos tentando fazer as blitz de uma forma cada vez mais técnica, estudar cada vez mais os locais onde devem ser feitos as blitz. E aí a gente leva em consideração vários fatores, né? O número de bares, o índice de acidentes, que hoje nós já temos as estatísticas bem completas, né? Então a gente já sabe hoje onde ocorre mais acidente, onde não ocorre, mas às vezes fazer onde ocorre o acidente não é o mais correto, né? Então a gente estuda de onde essas pessoas estão saindo para que a gente faça nesses lugares, mas a gente quer fazer cada vez em mais lugares, em mais lugares diferentes. Precisa mais gente, doutor Anderson? Mais policiais, esse é um mais problema efetivo? crônico das instituições, né? Eu falo a nível, sobretudo nosso aqui, em relação à Polícia Civil, à Polícia Militar, as forças de segurança, porque a gente sofre um problema de recurso humano. Então, quando você tem um problema que te limita, você tem que buscar uma repressão mais inteligente, ou seja, qualificar as abordagens ao invés de quantificar abordagens. É o que nós começamos a fazer no início do ano, né? E que tem produzido resultados extremamente efetivos agora. Só para você ter uma ideia, nós já superamos o número de prisões em relação à embriaguez no volante do ano passado, onde se fazia mais abordagens. Hoje nós fazemos menos abordagens do que ano passado, mas abordagens direcionadas. Sim. Quando a gente utiliza a blitz camuflada itinerante hoje, que tem dado resultados interessantes, a Polícia Militar com a blitz que eles chamam de labirinto e de pinçamento, a gente foca o suspeito, não foca mais somente o local e somente situações que poderiam nos confundir. Por isso que eu chamo de repressão inteligente. E ainda, no caso da Polícia Civil, que faz a investigação, nós temos um trabalho e começamos agora, a partir dessa semana, um trabalho com condutores contumazes em relação à infração de bebida alcoólica no volante. Já sabemos aonde vamos e quem vamos, já temos essas pessoas identificadas. Queremos saber se elas estão ainda procedendo da forma desejada. Há poucos meses, há poucas quinzenas atrás, o filho de um grande cirurgião plástico foi preso no Rio, porque ele não tinha a mínima condição de fugir da cena do crime, tamanha embriaguez. Ele mata um trabalhador voltando de uma obra pública, e aí, isso que o doutor Anderson está dizendo, assim, um bêbado motorista contumaz. Não foi a primeira, se eu não me engano, mais de 10 vezes havia sido pego bebendo e dirigindo. O legislador, o deputado, o senador, precisa estar mais próximo de nós para poder perceber isso? Eu acho que aí é uma questão de uma mudança de valor da sociedade. Enquanto nós, sociedade, não pressionarmos para haver uma mudança na norma, essas mudanças não vão acontecer. As pessoas ainda são... a sociedade é conivente com o que a gente está vivendo. Infelizmente, essa pessoa que você está falando parece que foi presa 14 vezes esse ano, uma coisa assim, um número absurdo. E ainda estava dirigindo. E ela, nesse acidente, parece que ela machucou bastante, foi parar no hospital. Então, são alguns casos que a gente precisa rever, inclusive, a norma. A blitz está sendo feita? Está sendo feita. Ele vai chegar lá, vai pagar a fiança e vai embora para casa dele. Ele não está dirigindo com a carteira, não, porque a carteira dele deve estar apreendida desde a primeira oportunidade. Então, nós precisamos rever a primeira questão, os nossos valores. Qual é o projeto que nós queremos? Porque esse tipo de atitude não é um acidente. Se a gente falar que existiu
não existiu a vontade do condutor. Eu também acho até que não houve a vontade, não, mas houve a irresponsabilidade, ele está assumindo um risco de beber mas e precisa provocar a norma acidentes. ser prevista quanto a isso, do dolo eventual e... Precisa de uma mudança legislativa. Esse é um problema crônico, porque os nossos tribunais, eles não são acessíveis a esse tipo de entendimento. Não foram poucos os casos que a nossa delegacia especializada em acidente de veículos, em determinadas situações, consequências drásticas, que ali somam-se questões não só da bebida alcoólica, mas excesso de velocidade e várias outras imprudências que foram somadas ali e produziram mortes, em que os nossos delegados, inclusive eu já indiciei alguns no dolo eventual, que isso chega lá, o doutor que sabe bem sobre isso, que quando chega, ou isso não vai para pronúncia, ou seja, não vai para o tribunal do júri, ou muitas vezes, pelo tempo que isso vai ali pelo processo, acaba prescrevendo e aí é impunidade. Então, que pese alguns estados já terem mais a aceitação dos tribunais em relação a esses casos para o tribunal do júri. Mas eu acho que isso é muito discutido, mas eu entendo que uma pessoa que sai com um veículo bêbada, embriagada, e produz, às vezes, essas imprudências e leva embora vidas humanas, o doutor Joel bem colocou ali, destruindo lares, né? E trazendo inúmeras consequências danosas para a sociedade, ela tem que ser levada a um júri popular. Sim. Eu acho que é muito pouco o que produz de consequências no nosso Código de Trânsito atual. Roberto, no próximo bloco eu vou te perguntar se ainda veremos isso, se é possível, através do manejo executivo da Secretaria de Defesa Social, interferirmos em quem de fato assina o papel da lei. Fique conosco, esse debate é importante, inclusive de trazer seus filhos adolescentes para a sala. Vamos conversar com eles? Até daqui a pouco.